Você sabe como surgiu um dos nossos maiores meios de transporte? Hoje ele é utilizado em todo o mundo. O Mais História de hoje é sobre o automóvel, isso mesmo. Mas antes disso, deixe seu like, que nos ajuda muito a crescer. Se inscreva se você gosta desse tipo de conteúdo. Então, depois de tudo isso, bora conferir essa história de hoje? Os carros entraram em uso global durante o século XX e as economias desenvolvidas dependem deles. O ano de 1886 é considerado como o ano do nascimento do carro moderno, quando o inventor alemão Carl Benz patenteou seu Benz Patent Motorwagen. Carl Friedrich Michael Benz é o inventor do automóvel movido a gasolina, como conhecemos atualmente. Em 29 de janeiro de 1886 registrou esta patente DRP 37435. Em junho do mesmo ano apresentou o primeiro automóvel do mundo. O carro era basicamente formado por 3 pneus, cujo tamanho era de um pneu de bicicleta, o motor na traseira, uma tábua de madeira que era um chassi, cuja madeira era muito forte para sustentar o peso de uma pessoa, com um banco e um volante que era uma manivela. O carro chegava a 8 km por hora. Embora as réplicas estejam expostas nos museus, o carro original não pode ser visto depois de haver sofrido um acidente automobilístico com uma colisão com um Porsche. Em 1984 foi incluído no Hall da Fama do automóvel. Os carros tornaram-se amplamente disponíveis no início do século XX. Um dos primeiros carros acessíveis às massas foi o Model T, um carro norte-americano fabricado pela Ford Motor Company. Os carros foram rapidamente adotados nos Estados Unidos, onde substituíram as carruagens e os carros puxados por animais, mas demoraram muito mais para serem aceitos na Europa Ocidental e em outras partes do mundo. Uma das mais significativas foi a invenção de um pequeno carro impulsionado por um motor de 4 tempos, construído por inventor Siegfried Marcus em Viena em 1874. Os motores a vapor, que queimavam combustível fora dos cilindros, deram lugar aos motores de combustão interna, que queimavam no interior do cilindro, uma mistura de ar e gás de iluminação. O ciclo de 4 tempos foi utilizado com êxito pela primeira vez em 1876, num motor construído pelo engenheiro alemão Conde Nicolas Otto. Em 1876, o engenheiro alemão Nicolas Augusto Otto desenvolveu um motor com explosão para o álcool, combustível e gasolina ou gás, que substituiu motores a vapor, usando até então as primeiras experiências na construção dos automóveis. A primeira patente do automóvel nos Estados Unidos foi concedida a Oliver Evans em 1789. O belga Etienne Lenoir construiu um automóvel com um motor de combustão interna há cerca de 1860, embora fosse impulsionado por gás de carvão. Sua experiência durou 3 horas para percorrer 7 milhas. Teria sido mais rápido fazer o mesmo percurso a pé, e Lenoir abandonava as experiências com automóveis. Em agosto de 1925, a Estação Experimental de Combustíveis e Minério, o futuro Instituto Nacional de Tecnologia, realizou as primeiras experiências no Brasil com um automóvel adaptado para usar álcool cintílico hidratado como combustível. O veículo modelo Ford percorreu 230 km numa prova do Circuito da Gávea, no Rio de Janeiro, e a primeira promovida pelo Automóvel Clube do Brasil. Em 31 de março de 1952, o presidente da Comissão de Desenvolvimento Industrial, CDI, instalou subcomissão de jipes, tratores e caminhões e automóveis. O primeiro carro montado em território brasileiro foi o Home Seta, em 1955, produzido pelas indústrias Home na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. O veículo foi produzido entre 1956 a 1961. Ainda em 1956, a Wehrmacht também colocou no mercado uma caminhonete derivada da família F91, produzida pela DKW, montada no Brasil.
Então foi isso, meus aprendizes. Esse foi o nosso Mais História de hoje. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço e até a próxima.